Muito bem, abram as suas Bíblias em Mateus. Eu queria meditar com os irmãos em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 24 ao 26. Mateus capítulo 16, versículo 24 a 26. Tem muita gente nova que algumas pessoas eu me lembro, alguns eu estou me recordando, às vezes não sei, não lembro o nome propriamente dito, mas muitas faces aqui eu me recordo, mas algumas, quando eu olho, muita gente nova. Foi lá para a nossa igreja também uma família que foi morar lá em Pinheiros, de japoneses que era daqui, a Karen, o Renan, e eles foram morar lá, chegaram lá, você foi meu pastor em Pinheiros. Eu fui, você me batizou lá. Que bênção que foi, fizemos alguns batismos aqui também, e foi muito abençoador. Vamos ler o trecho bíblico? Diz assim: então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Vamos meditar sobre isso, entender um pouco, principalmente essa segunda parte desse trecho, porque geralmente quando é pregado nesse trecho, fala-se muito sobre carregar a cruz, mas fala-se muito pouco sobre o perder a alma. E muitas pessoas que estão perdendo a alma nesse mundo, principalmente nos dias de hoje. O que tem de pessoas perdendo a alma, e nós vamos ver o que é isso. Então, nosso objetivo hoje é sair daqui entendendo um pouco mais o que é perder a alma quando Jesus fala dessa forma aos seus discípulos. Vamos orar. Eu sei que o pastor Eliseu já fez uma oração por minha vida, mas vamos orar para que nosso Deus abençoe a palavra, para que esta palavra seja clara, venha aos corações e didaticamente fique lá dentro, no fundo do meu coração. Vamos orar. Eu vou pedir a alguém que eu conheço, eu vou pedir para o Sérgio Paulo. Sérgio Paulo, faz essa oração, para que Deus possa abençoar aqui a palavra. Senhor, nós te pedimos agora, quando vamos nos debruçar sobre a Tua palavra, que ela seja proveitosa para nós, Senhor, ilumina as nossas mentes, para que a gente possa compreender, além da letra, a Tua voz nos nossos corações. É isso que te pedimos, em nome de Jesus, amém. Muito bem, como se fala bastante, ficou melhor. Como se fala bastante nesse trecho sobre carregar a cruz, mas logo depois de carregar a cruz, ele vem e fala aqui sobre perder a alma. A ideia de perder a alma, ela está muito ligada, tem muita ideia no imaginário popular com vender a alma ao diabo. Nós já ouvimos, porventura lá no passado, ouvia-se mais ainda, hoje em dia não muito, mas nós já ouvimos de pessoas que fizeram muito sucesso, que se falava antigamente, se a pessoa fazia muito sucesso demais da conta, se falava, ela vendeu a alma para o diabo, ela fez pacto. Eu me lembro que falava-se que o Roberto Carlos havia feito pacto com o diabo. Tinha essa ideia, até no imaginário popular, não que não tenha formas de se fazer um pacto com o diabo na Bíblia, mas que a gente entende que era muito do imaginário popular, quando uma pessoa ficava famosa, falava-se, ela fez pacto com o diabo, por isso que eu não sou famoso, porque eu não faço pacto com o diabo, mas ela sim fez, tinha-se muito disso.
a própria Xuxa depois veio a Xuxa, e falavam, a Xuxa tem pacto com o demônio, também com o diabo, também, e se falava muito no imaginário popular, e que não se tinha, né, pelo menos até onde a gente vê, não se tinha prova nenhuma espiritual de que a pessoa só por ter sido famosa, ficado famosa, fez um pacto com o diabo propriamente dito. Mas existem formas, e na Bíblia é muito clara, existem formas de se perder a alma, de se entregar a alma ao diabo de uma certa forma. E é isso que nós queremos procurar nessa manhã, quando nós vemos aqui que Jesus fala de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Não é só aqui no Brasil que se tem essa ideia do pacto com o diabo, não é só aqui. Por exemplo, na Alemanha tem uma ideia corriqueira do folclore deles, no folclore alemão, de um médico por nome Fausto. Esse médico, ele tentou vender a alma, ele fez um pacto com o diabo, porque ele queria ser uma pessoa extraordinária na ciência, para conhecer a ciência, para poder curar as pessoas. A intenção dele, nota que era boa, ele queria ser o melhor médico do mundo, e aí para isso ele acabou fazendo um pacto com o diabo, e ele conseguiu mesmo ser um grande médico, mas o livro virou o livro na literatura alemã, em que é conhecido Thomas Mann, um grande escritor, é o Machado de Assis deles. O Thomas Mann escreveu o Dr. Fausto, que ele transformou num livro, e ele mostra lá a luta dele, não para chegar ao pacto com o diabo e ser o melhor médico, mas a luta dele no final, arrependido por ter feito pacto com o diabo, ele queria abandonar aquilo e não podia mais, porque ia ter que pagar. E o livro todo é sobre esse momento, o arrependimento dele de ter feito um pacto com o diabo, ainda que ele salvou muitas pessoas, ainda que ele chegou a ser famosíssimo, o maior médico de todos os tempos. Isso é cultura popular, tá, alemã? Mas no nosso corriqueiro aqui no Brasil, nós também temos muito arraigado essa ideia do pacto com o diabo. O nosso maior livro da literatura brasileira, o conhecido maior livro que alguém já escreveu, O Grande Sertão Veredas, é a história de um homem que ele fica o tempo todo perguntando, será que o diabo existe ou não existe? É o Riobaldo perguntando e ele achando, será que eu fiz pacto com ele ou será que eu não fiz? Será que valeu o pacto da garrafa ou não valeu? Então nós temos em diversos lugares do mundo essa ideia de se fazer pacto com o diabo. Mas o que a Bíblia diz? O que a Bíblia nos traz sobre perder a alma? O que é mesmo de fato perder a sua alma que Jesus queria dizer aqui neste trecho? Talvez alguns de nós, depois de passarmos pelo que vamos ver agora, talvez alguns de nós aqui, dentro desse templo, esteja perdendo a alma e não perceba. Está com a alma se perdendo ao longo do caminho, na trajetória da vida. Quantas pessoas há, inclusive dentro das igrejas, que já perderam as suas almas. E por isso, nós vamos ver mais adiante, vamos ver, rebuscar o que é isso mesmo, propriamente dito. Um outro trecho que Jesus fala, ele está falando de um homem que ele colocava, ajuntava em celeiros, ele estava ficando muito bem de vida, ele estava muito bem, muito bom, a sua vida era aquela que poderia se dizer, eu tenho tudo, eu não preciso de Deus, eu não preciso de mais nada. E aí então, Jesus, na história que ele estava contando ali, ele diz, lá em Lucas, no capítulo 20, ele fala louco, ele chama essa pessoa de doida, louca, louco, esta noite pedirão a sua alma. Ou seja, aquele cara não sabia que naquela noite ele iria morrer, iria ser pedido a alma. Então, muitas pessoas estão indo por um caminho em que é errado a ideia de
de mergulhar a sua alma. Mas para isso, para entender melhor, eu aposto que metade dessa igreja, talvez, pode ser que metade dessa igreja esteja confundindo alma com espírito. Por isso que nós precisamos ver a diferença entre o que a Bíblia nos diz que é alma ou que é espírito. Na verdade, esse debate não é de hoje. Desde a idade medieval, os teólogos debatiam lá se uma pessoa é composta por corpo, alma e espírito, ou apenas corpo e espírito, ou corpo e alma. Dessa forma, alma e espírito seriam sinônimos, seriam palavras sinônimas, que diz a mesma coisa. Mas em Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, ali vai dizer, se eu não me engano é o versículo 17, 18, vai dizer que nós somos com corpo, alma e espírito formados. Mas ainda que não vamos em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, lá em Gênesis, a Bíblia fala que, ali em Gênesis, Deus forma o homem e sopra nele o seu espírito. Ele põe o seu espírito, e o espírito, ele se torna alma vivente. É dito lá, e são usadas palavras diferentes para alma e para espírito. Não é a mesma palavra que se usa para alma que se usa para espírito. Então, e também nós temos em vários outros lugares da Bíblia, não vou mostrar tudo, não é um estudo bíblico aqui para ficar mostrando tudo, mas depois os irmãos conseguem ir atrás dessa informação, que a Bíblia tem vários trechos que mostra que nós somos corpo, alma e espírito. Na idade medieval se debatia, eles faziam debates assim, shows, sabe, se reuniam, tudo para debater esse problema. Nunca se resolveu na história. Então, eu vou resolver para vocês o que a história toda não resolveu, eu vou resolver aqui. Em Suzano vai ser resolvido esse problema da história. Bom, o homem, ele é composto de corpo, alma e espírito. Eu estou brincando, mas na realidade, a maioria dos teólogos batistas, dos teólogos conservadores, mostra que a Bíblia, ela embasa que o homem é composto de corpo, alma e espírito, porque a palavra espírito, por exemplo, ela é usada, quando Jesus usa, ou no Novo Testamento, é usada a palavra pneuma, para espírito, é usada a palavra pneuma, e esse pneuma é da onde vem pneu do carro. Pneu é sopro, e alma, a palavra usada para alma é psique, da onde se vem, ou da onde se vai psicologia. A palavra alma, então, é usada psique, que gera a ideia que se estuda hoje sobre a psicologia. E a palavra espírito é a palavra que ela gera sopro, ar. Isso é pneuma em grego. E a palavra para o espírito é usada pneuma, para o espírito, mas não para a alma. Para a alma é usada psique. Ora, no espírito, segundo nós conseguimos entender, o espírito, como diz em vários trechos, mas num dos maiores, que o espírito volta a Deus que o deu. Foi Deus quem deu ao homem, quem soprou nele o espírito e vai requerer de volta, e na frente dele, diz a palavra lá em Apocalipse, que nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. Então, o espírito de todos nós, um dia, vai estar diante de Deus, prestando contas de tudo que nós fazemos aqui na face da terra. Quer você acredite ou não, se você está visitando essa igreja hoje, veio para uma visita, mas não acredita muito que Deus exista, mas talvez existe, mas não é problema teu, e dessa forma se vive como um agnóstico, não importa. A Bíblia diz que um dia, esta pessoa que não acredita nada, vai estar diante de Deus para prestar contas em espírito.
porque o espírito volta a Deus, vai voltar para Ele. Dessa forma, nós podemos entender, nós podemos ver que o espírito é como nós nos relacionamos com Deus. O espírito é assim. É no espírito que eu me relaciono com Deus. É no espírito que eu creio ou descreio em Deus. É no espírito que eu tenho um sentimento que eu falo, Deus existe. Eu sei que Ele existe, como diz, mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Pai do Eliseu que gostava desse trecho, né? Pai do Eliseu, meu irmão Antônio, citava muito nas suas pregações esse trecho. Dessa forma, o espírito, ele se comunica com Deus. Mas a alma, Deus nos deu para nós nos comunicarmos com os homens. Vejam bem, que interessante. É na alma que eu sinto saudade. É na alma que eu sinto angústia. É na alma que eu sinto paixão. É na alma que eu sinto amor. Por isso que a gente fala, faça com alma. Faz isso, mas faça com alma. Esse louvor que os irmãos cantaram aqui, os irmãos cantaram com alma. Porque eu senti dali. Eu senti. Agora, quando vem Deus e me abençoa, sabendo que eu estou sentindo os hinos, eu estou sentindo a música. No momento que Deus está me abençoando, Ele está abençoando o meu espírito. É no espírito que eu converso com Deus. E é na alma que eu converso com os homens. É na alma que eu sinto ódio. É na alma que eu sinto desprezo. É na alma que eu sinto solidão. É na alma que está alojado todos os meus sentimentos humanos de mundo, que provavelmente o cachorro não tem, o urso não tem, o leão não tem, mas eu, homem, tenho todos esses sentimentos na alma. E por isso, nesse sentido, é a alma que muitas pessoas estão perdendo. Logo, talvez agora está diferente. Quando a gente lê esse versículo, a gente já põe a salvação aqui junto, atrelada. Mas não é. Não é isso que Jesus está lidando agora aqui, propriamente dita. Não é com a salvação aqui. Em vários outros trechos, Jesus fala da salvação. Ele fala sobre a salvação, ele chega a ser duro, ele chega a falar que pessoas vão para o inferno, e lá há pranto e ranger de dentes. Jesus chega a falar, tem horas, que o inferno é um lugar tão horrendo, tão terrível, que lá o verme não morre. Quer coisa pior do que nós vermos verme em alguma coisa? E é dito dessa forma. Mas não aqui no caso, porque aqui fala de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ainda que ganhasse o mundo inteiro. Pessoas que ganharam o mundo inteiro, nós podemos citar Alexandre o Grande, ele ganhou o mundo inteiro, ele formou o maior império do mundo. Nós podemos dizer que pessoas ganharam o mundo inteiro, outros grandes líderes ganharam o mundo inteiro. Nós poderíamos dizer que Gengis Khan, no Oriente, também teve um dos maiores impérios, o maior da história. Ele também ganhou o mundo inteiro. Grandes líderes que conquistaram, que sobrepujaram nações, pessoas, mulheres que ganharam a mídia com a sua beleza, ganharam o mundo inteiro, astros de música que ganharam o mundo inteiro, que lotam estádios e já não cabem mais em estádios, que lotam abertos inteiros, com milhões de pessoas, ganharam o mundo inteiro. Mas e daí? Jesus chega e fala, e daí? Se perder a alma, e é condicional, não é porque a pessoa é famosa, que ela é do diabo, não é isso. Tem pessoas famosas que são bênçãos, tem pessoas ricas que sustentam ministérios, mas perder a alma propriamente dita, perder a alma, quando na alma está
as ansiedades, pelo que eu estou ansiando na minha vida. Quando se fala perder a alma, uma vez que é na alma que estão as esperanças, quais são as minhas esperanças de vida? Quando diz perder a alma, se é na alma que está o sentimento de amor, qual é a minha forma de amar que eu estou tendo na minha vida? Perder a alma, quando se diz que é nela que está o sentimento de ódio, como é que eu tenho odiado na minha vida? Sabe que uma vez eu ouvi de um pastor que para mim ele foi assim um professor de pregação. Foi com ele que eu comecei a olhar e falar, um dia eu quero ser que nem esse pastor. Um dia eu quero pregar que nem ele. Ele falou uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Ele disse assim, falando sobre ódio e amor, ele falou, quando nós amamos alguém, nós não pensamos direto nesta pessoa. Mas quando nós odiamos alguém, nós pensamos direto nessa pessoa. O ódio, ele tem, assim por dizer, na alma, ele tem uma impetuosidade, uma força, ele tem uma proporção muito maior que o amor. Porque quando nós odiamos, nós colocamos forças da onde não temos para odiar. Mas quando nós amamos, nem sempre. Esse pastor foi o pastor Eliseu, que foi um mestre para mim no início, quando eu era seminarista. Você sabe que eu estou falando bem de você pela frente, mas eu falo bem de você por trás também, né? Você sabe disso. Ele foi um grande mestre que eu olhava, um grande professor, didático, e eu falava, um dia eu quero ser que nem ele. Já estou na metade do caminho, já estou chegando lá. É na alma que nós sentimos esses relacionamentos, os nossos relacionamentos. É na alma que nós perdoamos também. É na alma. Na alma não acontece só coisa bela. Na alma acontece coisa horrenda também. Uma pessoa levada pela paixão, pela gana ao dinheiro, essa pessoa, ela não pensa em outra coisa senão em dinheiro. Ela sofre por causa do dinheiro. E dessa forma, nós entendemos que a alma dessa pessoa está se perdendo. Nós poderíamos voltar um pouquinho para Mateus, quando em Mateus 6, versículo 33, Jesus fala, está falando lá sobre a pessoa ter bens, sobre buscar bens, mas aí ele termina falando, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vão ser acrescentadas na medida que necessite até. Mas todas essas coisas, o que? Bens materiais, dinheiro, provisão, tudo isso nós acreditamos que é bom. Nós queremos, é claro, é muito bom a gente ter a conta no banco certinha ali, não entrar no vermelho, não precisar dinheiro do ordinário do banqueiro, porque ele vai cobrar juros altos mesmo, e ele dilui os juros que a gente nem nota, né? Agora existe uma capacidade de você entrou no vermelho, eles diluem os juros, você pensa, eu não estou pagando, tá sim, viu? E bastante. Tá? E aí então, nós queremos a nossa vida justinha, boa, quem não quer? Mas quando isso vira uma gana na alma, quando ganhar dinheiro vira o objetivo da vida de uma pessoa, é terrível. É terrível quando esse vira o objetivo de vida. Sabe, meus irmãos, nós estamos vivendo dias horrendos. Eu acredito que a nossa geração, isso que eu vou falar para vocês, eu acredito mesmo. Não tem quem tire da minha alma esse sentimento. Eu acredito que a nossa geração vai ver a volta de Jesus. Porque nós estamos vivendo dias que, se contássemos no passado o que está acontecendo hoje, eles não acreditariam, falariam, é impossível isso. Mas nós poderíamos falar, sim, é possível.
Eu vi esses dias na internet, estava sapeando lá e vi um convite, uma igreja abriu, parecia um culto, eu olhei, daí veio uma mulher, jovem até, falar, e estava convidando as pessoas que gostariam de ir para a igreja dela, que era uma igreja, acho que era uma dissensão da igreja presbiteriana, ela quis manter o nome, não sei se não foi aceita alguma coisa, e ela colocou o nome de igreja lesbiteriana. E eu olhei, e eu quis assistir, né? Agora eu quero ver o que essa mulher tem para falar. E ela começou a falar. E eu pensei, é o fim do... Volta, Jesus. Volta, Jesus. Não dá mais. Não tem mais como. Não tem mais por onde. Dessa forma, meus irmãos, é claro que a gente fala de forma, mesmo nas igrejas, a gente está falando de forma para manter pelo menos a nossa liberdade constitucional, de liberdade de culto e de crer em algo, até o dia que vier um decreto falar que a gente não pode mais, nem dentro das nossas igrejas, crer no que nós cremos. Está chegando tempos horrendos na história da vida. Está chegando tempos em que a gente tem que sentar o fulaninho e falar, fulaninho, senta aqui, eu vou te explicar. Isso daí é pecado. Você sabe, você praticar sexo com 2, 3, com animal é pecado. Precisa explicar o óbvio. Quer que eu desenho agora? Fulaninho roubar, não, roubar não pode. Não, mas aqui eu tenho um versículo. Você tem esse versículo porque a internet te deu. Interpretaram lá e te passou. Mas na igreja não é assim. Nós temos na igreja um monte de pessoas que estão perdendo a alma. Nós temos dentro das nossas igrejas pessoas que querem chegar e fazer da forma que bem querem, porque vira assim, porque era assado. Hoje em dia, o ser humano, ele tem mais conhecimento pelo advento da internet. Ele tem mais conhecimento das leis, das coisas, dos relacionamentos legais do mundo, advocatícios e tudo mais. Ele tem. Você chega, o conhecimento é tanto, que às vezes a gente vê pessoas que, essa semana levei meu filho no hospital, eu continuo levando ele no hospital, gente, ele continua, aqui eu levava ele toda semana no hospital, ele ainda tem aquele problema respiratório e tal, mas fazia bastante tempo que ele não tinha. Aí essa semana levamos ele, puxou o pai, sabe? Essa semana levamos ele no hospital. Chegou lá, um médico viu tal, pegou e falou, eu sei o que é refluxo. Daí eu olhei para ele, quase falei, nossa, ele olha assim, pode, Deus abençoe o senhor, viu, doutor? Não fez exame nenhum, falou, é refluxo. Deu os remédios para ele, ele tomou. Quando chegou em casa, a Adriana já falou assim, o que ele fez lá de exame? Não fez exame. Não fez. Você não falou para ele fazer. Tinha que falar. Aí já foi, não, mas ele... Daí ele pegou, ela pegou e falou, vamos dar esse remédio. Então eu comprei os remedinhos, levei para casa, tudo. Os remédios já estão comprados até. E aí demos, 2 dias ele começou a ficar pior. Aí ela falou, tira isso que não é refluxo, coisa nenhuma. Eu lembro quando ele era pequeno que tinha isso, tal, essa tosse está igual, tal. Dá isso e mudou os remédios. O menino tá tinindo já. Falei, só falta o CRM. Hoje em dia, a gente tem tanto conhecimento que a gente chega no médico e quase fala para ele, doutor, eu estou com isso, só me dá o atestado. Então, só me dá a receita também, né? Mas o atestado é importante. E aí, então, nós estamos vivendo momentos em que, pela internet, as pessoas sabem de tudo. E o que está se criando? Uma sociedade chata, uma sociedade nojenta, uma sociedade que sabe tudo e todo mundo está ensinando todo mundo. Ninguém mais tem nada a aprender. E isso está acontecendo dentro das igrejas também. Ninguém mais tem nada a aprender. Sabe-se de tudo. É ovelha ensinando o pastor. Pastor ensinando a ovelha, tá bom, é bíblico. Tal. Não, a gente sempre aprende. Não foi isso que eu quis dizer, mas vocês entenderam. A gente tem cada pessoa arrogante nesse mundo, que já chega com as suas certezas,
que já chega com as suas ganas, fazendo o outro engolir goela dentro. Ninguém mais tem a humanidade de esperar numa fila. Todo mundo tem algum direito, que era para ir lá na frente. Se todo mundo tem, todo mundo vai. Outro dia eu cheguei num médico, eu vivo em médico, né? A idade já. Aí outro dia eu cheguei num médico lá e tinha para fazer a fila, aonde era a fila normal, estava boa. E tinha a fila dos que eram... perdão? Isso, o preferencial. Aí o preferencial, lá no preferencial estava lotado. E eu fui lá meio constrangido, falei, poxa, cheio de velhinho ali. E eu passei na frente, e sentei, daí foi alguns, depois fui eu. E muitos que estavam lá, eu pensei, hoje em dia está tanto preferencial, é claro que o Brasil está envelhecendo mais, mas todo mundo com os direitos preferenciais e aí não se tem mais nada. O que a gente está vendo é uma sociedade, nunca a sociedade foi assim tão chata, tão cheia de direitos na vida. São pessoas que estão perdendo as suas almas, já chegam num lugar com o coração amargo, são pessoas amarguradas. Esse mundo está se enchendo de pessoas perdendo a alma, enchendo de pessoas que não têm mais alma no que faz, pessoas amarguradas, pessoas nojentas, me desculpe o termo. E são pessoas que andam perdendo a sua alma. Sabe, meus irmãos, é na alma que a gente vê beleza, beleza da vida, um bom filme. Olha, muitos de vocês assistiram aqui A Vida é Bela. Muitos de vocês talvez assistiram esse filme antigo, A Vida é Bela. Era um pai na época o pai estava na época do nazismo, foi preso com o filhinho dele. A mãe foi morta pelos nazistas. E o pai, ele pegou todo aquele campo de concentração e falou para o filho, filho, nós estamos num acampamento, alguma coisa assim, numa disputa. Ele transformou tudo aquilo que era ruim, tudo aquilo que era tenebroso, tudo aquilo que era amargo, ele transformou tudo aquilo em brincadeira para o filho. O filho olhava tudo aquilo com graça, e ele brincando com o filho, lá naquele momento em que tudo estava ruim, tudo estava tenebroso, ele sabia o que estava acontecendo. O menino não, ele transformou a vida do menino. Nós somos chamados por Deus, lavados pelo seu nome, para pregar o evangelho para as pessoas que andam com as almas ressequidas, com as almas perdidas. Nós somos chamados para que, através da nossa vida, as pessoas encontrem alma e, quiçá, encontrem o Espírito transformado em suas vidas. Encontrem-se com Jesus por intermédio de nós. A pessoa que me pregou o evangelho, pelo qual eu me converti, eu era meu gerente, eu trabalhava com ele, e teve um dia, o meu gerente chegou em mim e falou, Celso, você não está bem hoje? E eu não estava tudo danado em casa, estava tudo ruim, estava tudo muito estrumbicado. E aí então, eu falei, não, eu não estou muito, mas estou. Estou aqui, vou vender bem hoje, se Deus quiser. Ele falou, vem cá um pouco, vamos tomar um café. Me tirou, foi para um café, o meu gerente, e começou a falar para mim sobre Jesus. Você é crente? Eu quase falei para ele, eu odeio crente, viu? Eu não gosto de crente. E aí ele pegou e falou, olha, e você... E começou a conversar, e o que é que está acontecendo? E eu contei para ele, ele falou, olha, isso nem é o fim do mundo. Nem é o fim do mundo, porque eu vou contar para você. Aí ele me contou, eu me lembro a história de Estevão. Lembram de Estevão? Ele contou, ele poderia ser pior, ele poderia ter contado a história de Jó. Mas ele foi bondoso comigo. Ele contou a história de Estevão, falou. Daí eu comecei a me interessar pela Bíblia. E comecei a olhar para esse cara e falar, eu quero ser que nem ele.
Eu quero imitar esse cara. Eu achava ele uma bênção. Esse cara, quando chegava, ele brilhava. Porque o importante para ele era gerenciar uma turma, ser o gerente da loja, mas ganhar as almas para Cristo. Era a importância que ele tinha. E aquele meu gerente me levou para a igreja, eu me converti, me batizei e acabei me tornando um pastor. Falei até para ele, fui lá, olha, eu vou virar pastor. Falei para ele, ele ficou super contente, falou, que orgulho que eu estou de você, Celso. Enfim, meus irmãos, nós somos chamados por Deus para que a gente dê beleza um pouco mais para um mundo onde as coisas horrendas, ao mundo tenebroso. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, não é contra os outros homens, os nossos vizinhos, os nossos parentes. A luta não é contra eles, a luta nossa é contra as potestades espirituais, as forças do mal, os inimigos espirituais deste mundo nas regiões celestes. É o que diz ali. Então, dessa forma, meus irmãos, vamos parar de ser tão manipulados pelos matadores de almas, dos quais os principais estão nas redes sociais hoje em dia. Nas redes sociais tem os chamados haters. Talvez você é um hater e não sabe. Talvez você nem coloque lá, mas ficou com vontade de, eu não vou colocar para não me aparecer, mas eu detesto isso, eu não concordo, tal, e o coração vai se enchendo de ódio, de discrepância, de dificuldade, de lutas, de discordâncias, tudo coisas negativas, ao passo que era para o coração se encher de esperança, de doçura, de palavras de acalento para aquele que está sofrendo lá no meu emprego, que eu não quero nem saber dele, eu não dou nenhuma palavra de acalento para ele. Do meu vizinho que perdeu talvez alguém e eu não tenho uma palavra de esperança para ele. E eu estou me perdendo a minha alma, ao invés de expandir o evangelho por intermédio da minha vida, da minha alma, do meu espírito. É isso que eu gostaria de meditar com vocês hoje. Não percamos a nossa alma. Agora dá para perceber que existem gente dentro da igreja que estão perdendo a alma. Vão ser salvos, porque a salvação é em Cristo, mas vão viver nesse mundo com amargura, com ódio, com rancor. Vão embora deste mundo sem ter beleza na vida, sem olhar para trás para os netinhos e falar, eu vi beleza nesta vida pela qual eu passei, eu estou preparado para ir. Senti bastante lutas, bastante coisas passou na minha vida, mas eu agora estou no final, mas eu vi beleza, eu não virei um velho ranzinza, eu não virei uma pessoa horrenda, uma pessoa terrível de se relacionar. Dessa forma, eu quero dizer esta palavra, vamos no nosso espírito ter uma alma digna, uma alma dócil, uma alma que marque a vida das pessoas com quem nós nos relacionamos. Amém?